as 10 técnicas de tortura terrivelmente perturbadoras da Idade Média. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. Hoje vamos falar sobre as 10 técnicas de tortura mais assustadoras da Idade Média. Você vai ficar impressionado em descobrir que se condenado naquela época era algo terrível e desumano. A Idade Média nunca foi um bom momento para se viver. Havia muitas doenças e a liberdade era um conceito praticamente desconhecido. Além disso, a conhecida Idade das Trevas ficou marcada pela invenção de alguns dos instrumentos de torturas mais assustadores da história, nomeada de Era de Ouro da Tortura. Preparamos para seu conhecimento uma lista com as principais técnicas criadas no período da Idade Média. Mas cuidado, as descrições a seguir podem ser um tanto perturbadoras. Primeiro, empalamento. Uma das mais conhecidas técnicas de tortura é a do empalamento. Durante a Idade Média, inimigos tinham seus corpos atravessados por enormes estacas. Normalmente, o processo começava introduzindo uma estaca pelo ânus e seguia até a boca, ombro ou pescoço. E o mais assustador, a vítima poderia levar até 3 dias para morrer. O personagem que ficou mais conhecido pela técnica foi Vlad III, o Empalador, o sujeito que inspirou Drácula. O tirano costumava apreciar uma refeição enquanto observava as estacas atravessando os orifícios de seus inimigos. Estima-se que Vlad tenha matado de 20 a 300 mil pessoas dessa maneira. Segundo, berço de Judas, chamado de berço ou cadeira de Judas. Essa técnica pode ser considerada uma prima distante, entre aspas, da empalação, com um pouco mais de sadismo. As vítimas eram obrigadas a sentar em pirâmides de madeira lentamente até a morte. Presas por cordas, elas tinham seus orifícios anais ou vaginais esticados pelo tronco pontudo de madeira durante dias. A intenção do efeito era empalar lentamente. Para isso, algumas delas recebiam pesos nas pernas a fim de aumentar a dor e a velocidade. E fora a humilhação, o berço de Judas dificilmente era higienizado, assim podendo gerar infecções doloríssimas. Terceiro, o caixão da tortura, usada como sentença para crimes como blasfêmia e roubo. O caixão da tortura funcionava assim: as pessoas julgadas eram obrigadas a ficar dentro da cela móvel, entre aspas, durante dias até a morte, extremamente apertadas. As gaiolas eram penduradas em praça pública para que sofressem exposição ao sol e também para que animais pudessem se alimentar do ser humano enquanto vivo. Quarto, o balcão da tortura, consistindo em uma mesa de madeira com cordas fixadas nas áreas superiores e inferiores. O balcão da tortura chegou a ser considerado o mais doloroso método de toda a cultura medieval. As cordas se prendiam aos pés e mãos da vítima em uma ponta e a rodanas em outra. Ao torturador bastava girar as maçanetas para que os membros dos torturados se esticassem em pura agonia. Muitas vezes, os membros chegavam a ser arrancados pelo dispositivo. No final da Idade Média, a mesa ganhou uma variante, com espinhos de ferro que penetravam nas costas da vítima. Tudo isso para que confessassem seus crimes. Quinto, o estripador de seios. Esse terrível aparato costumava ser utilizado para punir mulheres acusadas de realizar bruxarias, aborto ou adultério. As garras do aparelho eram aquecidas por brasas ou temperatura comum e eram usadas para arrancar os seios dessas mulheres. O artefato também ganhou uma variante chamada de spider, exatamente como o outro instrumento, mas com as garras acopladas a uma parede. Isso fazia com que o torturador pudesse puxar as mulheres até que o estripador ficasse com os seios pendurados. Muitas morriam de hemorragia ou de infecção.
Sexto, pera da angústia. Esse brutal equipamento era utilizado para iniciar a punição de mulheres, mentirosos e homossexuais. O aparelho em formato de pera era inserido nas vaginas femininas, no ânus dos homossexuais, na boca dos blasfemadores. Para que as 4 folhas de metal se abrissem, bastava a vítima entortar um parafuso. A pera era capaz de arrancar a pele com a sua expansão e mutilar os orifícios das pessoas que a recebiam. O método era conhecido por apenas abrir a sequência de torturas. Sétimo, a roda da tortura. Conhecida por sempre matar de forma bem lenta, essa roda da tortura, com os membros presos em uma roda de madeira, as pessoas viam seus braços e pernas serem atingidas pelos torturadores com grandes martelos de metais. Depois disso, eram pendurados, ainda na roda, em praça pública para que os animais se alimentassem das vítimas vivas. Oitavo, serra para cortar ao meio. Por serras serem muito comuns na Idade Média, a técnica de torturar foi muito utilizada para matar pessoas acusadas de bruxaria, adultério, assassinato e blasfêmia. Além disso, era costumeiramente usado para ameaçar os acusadores, colocando seus familiares nos dentes afiados da serra. Como funcionava? 2 torturadores amarravam a pessoa de cabeça para baixo, a fim de deixar todo o sangue fluir. Depois disso, pegavam uma serra e atravessavam as vítimas, começando pelo meio das pernas. A tortura costumava levar horas. Nono, o esmaga-cabeças. Altamente utilizado durante a Inquisição Espanhola, o esmaga-cabeças, como ficou conhecido, era capaz de causar dores e danos irreparáveis. O instrumento consistia em um capacete ligado a uma barra, onde se apoiava o queixo da vítima. Depois disso, o parafuso apertava o capacete, comprimindo a cabeça da vítima. Com isso, os torturadores conseguiam destruir as arcadas dentárias e as mandíbulas. E caso a tortura não parasse, os glóbulos oculares saltavam dos olhos e o cérebro era despedaçado pelo crânio. Décimo, tortura do garrote, também muito usado na Espanha. O garrote espanhol servia para provocar uma morte lenta nas vítimas. Como o torturador possuía controle da corda amarrada no pescoço da pessoa, aos poucos ela ia sendo apertada para que as vítimas morressem asfixiadas. A técnica foi utilizada durante a Inquisição com o objetivo de conseguir confissões dos acusados. O dispositivo esteve presente no país espanhol até o ano recente de 1975. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia estes fatos absurdos da era medieval? Você acha que mudou muito das loucuras daquela época para os dias de hoje? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E não esqueça de ajudar nosso canal, se inscrevendo e clicando no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.